Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer o grande segredo do meu cut crease. Vou começar com uma camuflagem da Maquiê na cor Canelle, tá bom? Eu venho esfumando ele com um pincelzinho da Dye Makeup. Esse é o P38 da Dye Makeup. E depois que eu espalhar esse corretivo, eu selo ele com um pouquinho do pó Mineralize da MAC, tá? Que é pra ajudar a não manchar, porque eu faço um recorte diferente, assim, um esfumado diferente do cut crease, tá bom? Então venho esfumando aí um pouquinho do pó. A paleta que eu vou usar é a da Jaclyn Hill. E vou começar com esse verde mais escuro, com um pincel da Macrylan M907. Ele é um pincel de precisão. Então eu vou fazer os riscos de marcação que eu vou usar, né, para eu ter um direcionamento de onde vai começar e onde eu vou terminar o meu cut, o meu recorte, tá bom? Então eu faço essas três bolinhas e começo a depositar sombra no meio delas, ó, para fazer o desenho do globo ocular. Diferente das outras técnicas que a gente já começa esfumando as cores e vem diminuindo até chegar no preto, eu já começo com o mais escuro e vou esfumando ele de leve, as bordinhas, com o mesmo pincel da Macrylan. Eu venho com umas batidinhas bem de leve, sabe? Tipo, só para tirar o excesso e começar a subir o meu esfumado. Nessa região interna, eu trabalho mais vai e vem do que bolinha. Então eu venho mais fazendo movimentos de vai e vem, tá vendo? Ó? E depois, da metade do olho para fora, eu começo a dar umas arredondadas, uns círculos, para ir subindo esse meu esfumado, tá? Até ficar mais ou menos assim. Sempre peço para minha modelo abrir o olho. E com o pincel da Dye Makeup 132, 0132, né, na verdade, eu venho esfumando só essas bordinhas sem nada de sombra, tá? Aí eu vou tirando o excesso no dorso da minha mão, ó. Repara na minha mão que ela tá um pouquinho suja. Aí eu volto de novo com o pincel da Macrylan M907, depositando sombra novamente, a mesma sombra verde, tá? Então por enquanto a gente tá trabalhando com uma sombra só. Vou dando mais intensidade, ó. E volto a esfumar de novo. O esfumado é isso, gente. Vocês sabem que tem que ficar voltando sempre, ó. Eu tiro o excesso de sombra e vou esfumando as bordinhas, ó. Bem de leve. Aí com outro pincel eu vou pegar esse mais amarelinho e vou esfumar essas extremidades do verde, ó. Tá vendo, ó? Então eu subo até o alto da sobrancelha, ó. Vou usar o corretivo Snow da Maquê para fazer o meu recorte. Então, gente, deposita produto sem medo, ó. Eu venho dando batidinhas, ó. É muito importante isso. A girada do pincel, entendeu? A girada do pincel, às vezes, acaba passando o produto de um lado para o outro. Então, você consegue ter um pouco mais de produto aí, ó. Arrastar o produto mais fácil, né, na verdade. Porque, às vezes, seca, pode manchar. Então, os grandes macetes de tudo é isso. É sempre começar com uma sombra um pouco mais escura e trazendo ela para as mais claras, tá? Faço o recorte aí normal, convencional, não tem tanto segredo. Vou dando esfumadas com o dedo mesmo, tirando essa oleosidade do corretivo. Se bem que esse corretivo da Maquia ele não é tão oleoso, ele é mais sequinho. Vou pegar a sombra verde com o mesmo pincel da Macrylan, vou depositar no final desse cut, jogando ele um pouco para a diagonal. Repara, ó, que eu vou dando leves batidinhas e depositando mais sombra. Sem medo de ser feliz, galera. Tem que depositar bastante sombra e vir esfumando aos poucos, tá bom? Se vocês verem que há necessidade, pode tirar um pouco do excesso no dorso da mão. Vou usar essa sombra meio verde água para trabalhar mesmo uma transição. É da mesma paleta da Jaclyn Hill, tá? Então eu vou trabalhar com o mesmo pincel também, ó. Então eu usei basicamente só 3 pincéis para fazer essa maquiagem. Então eu venho depositando na diagonal também, ó, mas pode ver que ele já inclina um pouco, tá? Essa é uma sombra verde, não tenho mais a referência dela, mas ela é da Dylos. Então eu venho depositando essa sombra verde no começo. Tá, ó, venho depositando ela.
leves pressionadinhos para pigmentar a cor, né? No pincel. Vai ficar mais ou menos assim a transição. Não se preocupa muito com isso. A parte de baixo dos olhos, muitas pessoas têm um pouco de receio de fazer. Gente, o segredo para pigmentar bem, você tem que pressionar a sombra na pele, para que ela segure, para que ela penetre nessa pele, tá? Então eu comecei com a sombra mais escura ali, que foi aquele verde, e depois usei a mais clarinha da Dylos, tá vendo? Ó, vai ficar mais ou menos assim. E usei um lápis preto da Ruby Rose, eu tô amando esse lápis, gente, ele é muito pretinho. Ele fica bastante tempo, ele tem uma durabilidade muito boa no olho, principalmente na linha d'água, né? Pela questão da lágrima e etc. Vou usar 3 pigmentos e um glitter. Eu usei esse da Bruna Tavares, que ela fez com a Cacau Show, sabe? E usei uma sombra asa de borboleta 256 e a 303 da Bitarra, tá bom? Pincelzinho língua de gato aí, normal. Intercalei uma sombra com a outra para dar esse efeito mais acetinado. O delineador que eu usei foi da Sephora. O delineado eu puxo ele um pouco na diagonal também para ir em encontro com aquela sombra mais escura lá no final do olho. Então eu puxo ele um pouco mais chanfrado, sabe? Um pouco mais em pé. Os cílios postiços que eu utilizei é da Miss Friend, eu não tenho a referência. Ah, e lembrando, a Laís, ela tá numa transição de sobrancelhas, ou seja, tá peluda, não tive tempo para poder dar uma limpada, a gente acabou acontecendo uns problemas na sobrancelha dela e a gente tá consertando, então estamos deixando crescer. Então se alguém criticar, achar ruim, já estou explicando o que aconteceu. E o resultado da maquiagem é essa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer falha, desculpa por ter esses pelinhos indesejáveis, mas às vezes acaba acontecendo. Dá pra brincar com várias cores nesse Cut Crease. E o principal é ter mostrado um pouco mais da técnica para vocês colocarem em prática, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e de deixar esse joinha aí que engrandece muito o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.